falado de abelha? Por que a gente decorou a igreja com abelha? Por que está cheio de colmeia? O que o Senhor quer de nós através disso? Porque, na verdade, isso meio que começou um movement, né? Tipo, um monte de outros pastores me escreveram e falaram assim, nossa, pastora, Deus está falando de abelha comigo? Vocês estão tudo abelhudo. E o que Deus está falando com vocês? Pastora, vem para cá, a gente quer te trazer aqui, a gente quer entender. E eu percebi que aquilo que Deus tem falado conosco, algumas outras pessoas, em outros lugares remotos, distantes, Deus também tem, né, chamado a atenção. Então é sobre isso que eu quero falar, porque todo esse mês de aniversário, nós trabalhamos sobre filiação, e glória a Deus, eu fui muito edificada. Alguém mais foi? Mas hoje a minha palavra é to be or not to be. Só que é bi de abelha, tá? Então é uma brincadeira com a palavra, ser ou não ser. E eu quero, em cima do que Deus tem falado comigo, porque eu quase virei uma especialista em abelha. Né? Faltou bem pouco. O pouco que faltou, eu já falei para a Guiguita que eu quero uma colmeia agora. Então, eu quero ter uma colmeia. E quantos aqui tinham aversão à abelha? Meu, eu tinha pânico de abelha. Alguém mais? Só eu. Você também tinha, tá? Tem, Pi? Também, João? Maria dá escândalo. Eu era o tipo de pessoa que eu nem ia na Praia do Sino, porque lá é forrado de abelha. Olha que engraçado. Raico, você vai soprar, você também me distrai. Ele está falando porque Deus mostrou para nós uma brincadeira com o nome, né? Em vez de Ilha Bela, Ilha Abelha. Vocês viram o post que a gente fez? A gente colocou lá Ilha Abelha, só acrescenta um H. Só com nós dá para fazer isso no nome. Você já parou para pensar que nenhum outro lugar vai dar para fazer isso? Só com Ilha Abelha dá para... Ilha Abelha. Dá para fazer essa brincadeira com o nome. E... é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês. Amém? Eu sei que a gente já curvou a cabeça, já orou, né, para que o Espírito Santo convencesse você, para que você não ficasse constrangido, mas agora eu quero orar pela palavra. Amém? Então curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai querido e amado Deus, obrigado por esse mês de aniversário. E que se não fosse só motivo de alegria para nós, 8 anos da igreja, hoje também é Sucote. Hoje também é festa de tabernáculos, Deus. Hoje também é um tempo tão profético, né? É o tempo que marca para nós quando Cristo tabernaculou na terra. Nós nos alegramos sobremaneira, Senhor, porque tem sido para nós um privilégio, Pai, comemorar aniversário, quase sempre casadinho com o tabernáculos. O mês de setembro que é tão especial, Pai. Senhor, eu quero orar para que cada pessoa aqui, o Senhor moveu para estar aqui essa noite, o Senhor possa falar poderosamente. Que a Tua palavra vá de encontro até a cada coração. Que na simplicidade daquilo que eu vou compartilhar, Senhor, cada um daqui venha a ser ministrado, venha a ser edificado, venha a ser desafiado, venha a ser transformado. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver esse profético que o Senhor tem conosco. Que o Senhor possa liberar e fazer algo novo. Que nós possamos transitar para essa estação nova, que nós já vislumbramos pelos olhos da fé, Senhor. Pai, um tempo de multiplicação, um tempo de colocar os pés em novos lugares, um tempo, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Pai, de realmente alcançar aquilo que estava retido. Eu quero te agradecer e quero apresentar a minha vida, Deus, com todas as limitações que possuo. Usa-me, Pai, para o louvor da Tua glória. É assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus? To be or not to be. Deus te chamou para ser como a abelha e não como a mosca. E essa palavra, a primeira vez que nós recebemos, veio do profeta Amaro, querido, saudoso, que mandou um vídeo para nós o ano passado. A gente estava falando sobre ser árvore plantada, e ele mandou e falou: olha aí, igreja Bola de Neve Ilhabela, né?
Deus me mostrou aqui que vocês são abelhinhas operárias, abelhinhas que trabalham. Deus tem muito trabalho para vocês. E Ele falou, olha só, abelha e mosca têm asas, mas aonde a abelha anda, a mosca não vai. E aonde a mosca vai, a abelha também não quer saber. Embora elas tenham asas, elas têm propósitos diferentes. Amém? E todo esse mês, quando nós estávamos no Imersão, o líder da intercessão, o Bicudo, ele foi dar uma palavra e do nada ele virou e falou, eu estou tendo uma visão. Eu não estava lá, então eu vou contar o que me contaram, tá? Nesse dia eu não estava. E Deus me mostrou abelhas, foi isso? Uma colmeia. E Ele me mostrou uma colmeia. E vocês foram à loucura porque já tinham escutado isso. E era a testificação de Deus com alguém de fora. Amém? E quando compartilharam para mim, o Senhor me falou, esse é o tema do aniversário da igreja esse ano. Vocês vão falar sobre abelhas, sobre mel, sobre colmeia. Decore a igreja com isso, porque é um desenho natural para chamar algo espiritual. E alguém compartilhou comigo que estava andando daqui na igreja, acho que foi Josi. E ela falou assim, que Deus chamou a atenção, se foi ela ou se foi outra pessoa, depois você me procura realmente. Eu não me recordo. Mas para que olhasse as plantas que estavam na igreja. E que todas estão grandes, todas estão verdes, todas estão bonitas, elas cresceram. Quantos observaram? E o Senhor falou, olha, algumas saíram, algumas morreram, mas as que ficaram, elas têm raiz. As que ficaram, elas estão frutificando. As que permaneceram, são árvores plantadas. Mas se vocês, o ano passado, eram árvores plantadas, agora vocês estão florescendo. Vocês estão num outro processo. E aí ele me falou das abelhas. E agora eu vou te contar um pouquinho sobre a abelha, porque talvez a primeira coisa que te vem quando pensa em abelha é sobre a picada, o ferrão da abelha. E eu criei um amor, uma paixão, que agora se eu vejo uma abelha, eu não quero que ninguém pisa. Eu não quero que ninguém chegue perto, eu cato a abelhinha e falo, ai, abelhinha, como é lindo, que Deus faz. E eu tô nesse love, vou até tatuar uma abelha. Cadeira. Aí segunda-feira já tem um que posta, né? Olha aí, pastora, já fiz uma abelha, né? Mas o que eu estou querendo só brincar e contar para você. Deus me levou meu coração a estudar e ler muito sobre a abelha. E é isso que eu quero falar. Abra comigo lá em Gálatas 6:9. Vai dizer assim, se você não trouxe sua Bíblia, você vai acompanhando aí no telão. Se a minha amiga Tati estiver assistindo, um beijo para você, porque ela me escreveu e falou, pastora, que tanto Deus fala. Eu falei, assiste o culto, hoje que você vai entender porque que Deus está falando de abelha com a gente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então o Senhor começou comigo falando, não se canse, Vanessa, de fazer o bem, porque ao seu tempo devido, né, você vai colher se você não desistir. E eu quero relacionar isso com o que temos ouvido e experimentado com as abelhas, porque dentro de uma comunidade de abelhas existem as abelhas operárias e elas são bem ocupadas. Elas fazem jus a esse nome. Elas não estão ali fazendo corpo mole, elas não estão ali tentando passar o tempo. O nome abelha operária é porque elas trabalham e trabalham muito. Elas estão ali, né, produzindo. Então, elas alimentam os jovens, recolhem o pólen, trazem água, vigiam a entrada e até cuidam dos mortos. As abelhas operárias realmente fazem por merecer o título que possuem. E qual que é o papel de uma abelha operária? As abelhas operárias têm muitos trabalhos diferentes. Nem todas elas podem servir como soldados. Nem todas vão buscar o pólen. Nem todas serão guardas.
Cada uma tem uma tarefa e leva muito a sério a tarefa que tem. Ela tem começo, meio e fim, ela tem constância. Pois esse é o seu único propósito na vida: servir sua rainha. Então, dentro de uma colmeia, o propósito da existência de uma abelha operária é servir a sua rainha, é produzir, é manter a colmeia viva. E para nós cristãos, pensa na igreja como uma grande colmeia agora, amém? Então olha para quem está do teu lado e vê se tem cara de abelhudo. Olha aí, ó, já tem marido falando da esposa, não pode, zangão. Mas olha só, a igreja é uma grande colmeia. A igreja é um organismo vivo. E nós, a razão da nossa existência não é uma rainha, da glória a Deus, mas é um rei. É o rei Jesus. 1 Coríntios 12. Eu vou dar bastante versículo, tá bom? Quem ama a palavra de Deus vai ficar feliz. Diz assim, versículo 4, 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, Ele é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. Então, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, outros dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, variedade de línguas, e ainda a outro interpretação. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Cada um de nós, cada abelhinha aqui dentro, recebeu da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, uma tarefa, um dom, para cumprir a obra, para fazer a sua vontade, para servi-lo com o que Ele te deu. Nem todos que estão aqui são intercessores, nem todos podem ensinar, nem todos foram chamados para a obra. Uma coisa que é importante, para de fazer distinção entre o secular e o religioso. Você precisa ser uma bênção aqui no seu trabalho. Você precisa ser um ministro do evangelho aqui na tua faculdade. Você precisa ser alguém cheio de Deus aqui na tua escola. Quantas vezes nós somos uma bênção aqui dentro e um miserável do lado de fora? Alguém detestável. Porque nós fazemos essa diferença, a religião faz isso conosco, ter uma aparência de cristão dentro da igreja. Então dentro da colmeia eu sou uma abelhinha, mas fora eu sou uma mosca. Mas fora eu sou uma mungaba, como que é o negócio? Uma vespa, uma joaninha, sei lá. Mas se Deus te chamou para ser uma abelha, você precisa ser uma abelha e entender o que Deus te chamou para fazer. Porque a pior coisa que pode haver, existir para cada ser humano, é você ter sido feito para algo e jamais descobrir o propósito. Jamais descobrir para quê. Jamais viver a plenitude, viver confuso sobre quem é e sobre o que foi chamado a fazer. Romanos 12. Diz assim, se puder jogando rapidinho para mim aqui, vai facilitar a vida de todos nós. Romanos 12, 6, 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Lembra do que eu falei na hora dos dízimos e das ofertas sobre a generosidade? Você foi feito para servir, servir com o seu tempo, servir com os seus recursos, servir com generosidade.
E isso libera ocitocina no meio das pessoas, no meio do corpo. Faz com que a igreja permaneça saudável. Faz com que o TIM seja saudável. Faz com que o ministério infantil seja saudável. Faz com que o Salve Caiçara e as pessoas que vão servir as comunidades seja saudável. Não adianta você amar os daqui, quando vai fazer missão não consegue exercer amor e misericórdia com os de lá. Posso ouvir um glória a Deus? Saul não está legal, eu estou tendo que forçar a voz bastante aqui. Talvez aumentar um pouco o PA, porque aqui minha referência não está boa. As escrituras não nos dizem que apenas algumas pessoas têm dons. Elas dizem que elas têm dons diferentes. Então o ponto é que todos vocês possuem dons da parte de Deus, mas dons diferentes. A um foi dado a outro foi dado. E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção para a abelha é que a abelha operária não sonha em ser algo que ela não é. Ela não está pensando, nossa, olha, eu estou aqui fazendo isso. Claro, é um animal, é um inseto, né? Ela não fica divagando a respeito da existência dela. Eu estou deixando lúdico para que você possa. Ela está dentro daquela situação. E ela vai correr a carreira que ela foi chamada, mas nós não. Deus te deu um dom e a gente quer o dom do outro. Deus te chamou para algo e você quer fazer o que o outro está fazendo. Por isso que nascem as divisões, as competições, porque a gente não tem prazer e não entende a importância do que estamos fazendo. Porque começamos a olhar para as coisas que Deus quer que você faça, o dom que Deus te deu, comparando como se houvesse quem é mais favorito, mais destacado, quando para Deus tudo é importante. Diga assim, tudo é importante. E talvez você não tenha ideia de qual é o dom. Ou você tenha se enfiado em algo que não era o seu dom e agora está frustrado. Porque infelizmente nós desistimos rápido. Mas uma das melhores maneiras de você aprender é por meio do fracasso. Sabia disso? Uma das maneiras mais eficazes de você aprender é através do fracasso. Você se torna um sucesso por meio do fracasso. O dono do McDonald's, primeiro, ele estourou no mercado financeiro. E então aquela crise gerou uma oportunidade e ele abriu o McDonald's. Foi assim com o KFC, o franguinho que o pessoal come, a mesma coisa. Como que é que você aprendeu a andar de bicicleta? Como que você aprendeu a andar de skate? Nós caímos e levantamos, e caímos e levantamos, até que começamos a andar da forma correta. Então eu espero que você perceba que muitas vezes o que você está vendo como fracasso é o seu trampolim. Para que Deus possa, fazer você arriscar algo novo. Fazer algo diferente. E eu espero que você incentive a mim e aos líderes dessa igreja a não ter medo de falhar. Porque se nós falhamos, nós estamos tentando fazer algo novo. Vou dizer de novo. Eu espero que você incentive cada líder nessa casa, o seu pastor e a mim, a continuar, mesmo quando a gente falha, porque estamos tentando fazer algo novo. Quando nós começamos a plantar o TIM, você acha que a gente tinha ideia do que estava fazendo? Como alcançar essa geração? E nem vou dizer que a gente já tem ideia completa, porque é tudo muito novo. E às vezes as pessoas não dão espaço para errar. Quando eu comecei a pastorear, você acha que eu comecei sabendo tudo? Você acha que infelizmente, mesmo não querendo, a gente não cometeu erros? Com toda certeza. Mas foram aqueles fracassos que contribuíram também para muitos acertos que eu tenho hoje. É assim para todo mundo. Não adianta você ter um ar de superioridade e achar assim, não, eu não estou falhando. Sim, você está. Todos nós falhamos. A diferença é se você está falhando de forma consciente ou muitas vezes a gente erra, mesmo quando não quer. Quantos estão entendendo? Quando você falha em algo,
Talvez Deus está desenvolvendo uma habilidade nova que você não sabia que tinha. Quantas vezes durante agora essa pandemia, muitas pessoas descobriram um nicho novo de trabalho. Perderam o emprego, ficaram sem perspectiva e falaram, vou fazer bolo, vou fazer pudim, vou vender camiseta. Sei lá, cada um achou uma forma de descobrir algo novo. Por isso, você precisa ter o foco certo. Porque é assim que a abelha operária vive. Ela tem foco. Qual é o foco da sua vida? Porque o da abelha operária é servir. Ela está servindo. E nós deveríamos ter um foco semelhante. Servir a Deus deveria ser o seu foco. Assim como a vida da abelha está focada em servir a sua rainha. Ela está continuamente cercada por abelhas operárias que estão atendendo às suas necessidades. Nós devemos viver assim para quem? Para Jesus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Viva para glorificar a Deus. Gaste a sua vida para exaltar o nome de Deus. Dedique o seu casamento a glorificar a Deus. Dedique a faculdade que você faz a ser uma oportunidade. Tá horrível esse microfone, hein? Manifestar a glória de Deus. Vocês estão me entendendo? Vai andar de ônibus, faz para a glória de Deus. Aleluia. Vai fazer a unha, faz para a glória de Deus. Vai no mercado, vai pagar na lotérica, faz para a glória de Deus. Porque nós estamos sendo observados. Você sempre está sendo observado. O seu comportamento está sendo observado. A sua postura está sendo observada. Ou é só comigo? Como cristãos, viva para Cristo. Você sabia que geralmente a rainha, a abelha rainha, ela é a mãe de quase todas as abelhas da colmeia? Quase todo mundo que está ali deve a vida a ela. Os irmãozinhos, as irmãzinhas ali. Agora pense em nós, todos que nós estamos aqui. Jesus deu a vida por nós. E a gente não tem dúvida disso. Talvez as abelhas você não pode dar 100% de certeza, mas aqui eu posso dar. Não tem uma pessoa que nasceu de novo que não seja filho de Jesus Cristo. Ou alguém aqui tem outro pai? Alguém aqui é filho do capiroto? Queremos orar por você. Vocês estão comigo? Quem aqui nasceu de novo? Todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Devemos a nossa vida a Ele. A Deus Pai que nos deu a vida. Ele é aquele que criou. Foi Jesus que na cruz verteu água e sangue para que nascesse a igreja. Para que nascesse uma colmeia de pessoas que têm um propósito, de pessoas que vivem por um propósito. Não fica ali tipo, ai, hoje eu sou um gafanhoto, hoje eu sou um louva-a-Deus, hoje eu sou o dragão de Komodo. Eu sou filha, sou filho de Deus, criado, feito para as boas obras, para adorá-lo, para exaltá-lo, para servi-lo. Colossenses 1,16 diz: pois nele todas as coisas foram criadas, as coisas no céu, as coisas na terra, as visíveis, as invisíveis, os principados, as potestades, os governantes, as autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Deus criou tudo e te deu o melhor. Ele te deu o máximo, Ele te deu plenitude, Ele te deu Jesus. O mínimo que nós podemos fazer é viver uma vida que lhe sirva. É viver uma vida que lhe agrade, servindo e exaltando. Acredito que a razão pela qual muitos de nós têm dificuldade em servir a Deus é porque você ouve a palavra servo e para você pensa escravo.
Alguém que não tem vontade própria. Sabe que quando eu me converti, a ideia que as pessoas tinham da igreja é que eu agora tinha ido para um lugar onde eu não tinha mais vida. Alguém mais? Que aqui dentro eu não podia mais fazer nada. Não é assim que as pessoas perguntam? O que eu não posso mais fazer? Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quando a Bíblia diz exatamente o contrário, que eu posso todas as coisas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque agora eu tenho o governo. Agora, na verdade, eu não sou mais dominado pelas paixões desse mundo. Eu escolho ser livre. Só pode escolher quem é livre. Só quem é livre. Então, muitas pessoas têm dificuldade com servir a Deus, com servir a igreja, com servir o irmão, com servir o marido, com servir os filhos, com servir os pais. Porque entende essa palavra como escravo. Mas a diferença entre um e outro é a mentalidade. A diferença básica é o relacionamento. O escravo, ele está num relacionamento de propriedade. Ele é propriedade do seu senhor. O servo, ele é dependente. Ele tem uma relação de dependência. Ele está oferecendo algo para receber algo. Vocês estão me entendendo? Ser um servo é algo diferente. Ser um servo de Cristo é muito mais recompensador do que você manter uma mentalidade de escravidão. Quando você vive para Ele, se torna um servo dEle, fazendo a sua vontade, você recebe bênçãos que superam qualquer coisa que você poderia receber nessa terra. João 12, 26 diz: quem me serve deve me seguir. E onde eu estiver, o meu servo também estará. E o meu Pai honrará aquele que me serve. Então quem ama a Cristo deve servi-lo, deve segui-lo, deve servi-lo. E o Pai vai honrar quem serve. Quem quer ser honrado pelo Pai? Eu quero. Nessa estação, o Senhor quer que você quebre a mentalidade da mosca e comece a ter a mentalidade da abelha. Você seja alguém que tem prazer em servir. Você seja alguém que escolhe servir. Você poderia imaginar como seria a vida de uma abelha se ela simplesmente decidisse não servir? Como eu tenho criança em casa, pré-adolescente, antes que eu tenha o BO, a gente assistiu, né? A gente vê muito desenho. Quem já viu B-Movie? Cara, é muito profético, porque como é o nome da florista? Vanessa. A abelhinha, ela é a super amiga da Vanessa. E aí eu falei, nossa Deus, tô que nem o profeta Judá, tudo fala. Tudo fala, onde eu vou, tudo fala. Você vê uma ovelhinha, Deus está falando, tudo fala, não é assim agora? Vocês vão batizar, tem abelhinha, tudo fala. Você foi não sei aonde, entrou uma abelha, sempre teve abelha, mas agora tudo fala. Quantas abelhas falando aqui? Tudo fala. Mas o que acontece naquele filme? A abelhinha, ela é da esquerda. E ela entende que ela não tem mais que trabalhar. Que ela está sendo explorada e acabou. E aí ela começa uma revolução e ninguém mais vai produzir mel. Porque os humanos pegam o nosso mel, o mel é nosso, acabou. Só que qual é o problema? Vem a fome. Vem a fome. A maioria das pessoas não percebe que as abelhas polinizam cerca de 1/3 dos alimentos de toda a terra. 1/3 de tudo que você come é porque existem abelhas. É porque elas estão realizando o papel dela. É porque elas estão sendo excelentes no que foram chamadas para fazer. Agora, quando eu li isso, ficou tão claro para mim que a igreja precisa entender isso. Cada um de nós, se você se omite, você está afetando o mundo de alguma forma. Se você se omite, você está afetando Ilhabela de alguma forma. Se você se omite, você está afetando o mundo espiritual, o reino, de alguma forma. Sabe por quê? Porque se você não está fazendo o que Deus chamou para fazer, alguém está morrendo de fome espiritual.
Alguém do lado de fora, porque você não quer trabalhar, porque você não quer servir, porque você não quer célula, está morrendo de fome. Porque quando uma abelha não faz o que foi chamado para fazer, as flores murcham, não há polinização e não há alimentos. Existem várias teorias, tá? E uma delas, que está linkada à volta de Jesus, é que antes vão desaparecer as abelhas. E isso vai trazer a grande fome. Quem já leu isso? Não estou dizendo que eu acredito, tá? Porque existem outros insetos que também polinizam. Mas existe uma teoria. Muitas pessoas acreditam nisso. Alguém está sendo desprovido de alimento espiritual porque você tem uma mentalidade de mosca. Toda vez que você opta por você, pelos seus interesses, pelas suas vontades, de forma egoísta, fora do coletivo, alguém está morrendo de fome. Sabe, o conforto é uma triste faca de dois gumes, onde muitos cristãos pararam para descansar e não levantaram mais. Eu não vou pregar sobre isso. A palavra para abelha em hebraico é devorar, que é o nome Débora, em Juízes 4. E Débora estava sentada. E quando vem o cântico de Débora, é levanta, desperta, Débora. Descanso tem um propósito, mas você nunca pode descansar de Deus. Você não me entendeu? Deixa eu compartilhar com você algo que Deus me ensinou no meu tempo. Quando Esaú voltou cansado, ele podia ter aberto mão da caça. Não vou caçar, vou ficar descansando. Não vou procurar mulher, vou ficar descansando. Mas como todos nós, a queixa dele, ele abriu mão de coisas espirituais daquilo que era físico. Toda pessoa que está cansada, ela não abre mão do trabalho, ela não abre mão das atividades fora, ela abre mão da primogenitura. Ela abre mão de Deus, ela abre mão de servir a igreja, ela abre mão de estar aqui. Vocês estão me entendendo? Agora vai ler a história de Esaú lá na frente, porque Esaú era uma mosca. E a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas o arrependimento e não achou. Não achou. Não é curioso isso? Eu acho forte dizer que alguém procurou com lágrimas o arrependimento e não encontrou mais. Então você precisa entender, descanso é por um tempo, filho. Mas você nunca descansa das coisas espirituais, não tem descanso de Deus. E para você descansar, deixa eu te dar outra chave que Deus me ensinou. Tudo que você tem que fazer tem que estar sendo muito bom. Porque a maioria das pessoas vai descansar e deixa para trás tudo muito ruim. Você já viu alguém que sai de férias e largou tudo redondo? Quase ninguém. A pessoa larga a bucha para quem fica e sai de férias. Mas Deus, quando descansou, Ele foi dizendo assim, isso foi bom que Ele fez. Foi bom que Ele fez. E a outra coisa que Ele foi criar, foi bom. Deus descansou porque tudo que Ele tinha feito tinha um padrão de excelência. Então quando você tiver um padrão de excelência, vai descansar. Diga isso para alguém. Vai descansar quando você tiver um padrão de excelência. Muitas pessoas em nosso mundo fizeram essa mesma escolha. A escolha de não ser o que Deus as chamou para ser. Muitos escolheram servir a si mesmo ao invés de servir a Deus. Muitos escolheram o egoísmo ao invés do amor. Muitos se escondem, até mesmo usando de forma errada os dons e habilidades que Deus deu. Mas eu estou tão feliz que Jesus não escolheu a si mesmo. E porque Ele escolheu eu e você, escolheu cada um de nós que está aqui, né? E nos amou tanto, nós temos nossa vida transformada. Você não morre de fome espiritual. Você encontrou propósito, você encontrou identidade, você encontrou razão, você encontrou alegria, você encontrou paz, você encontrou bondade, você encontrou fidelidade, você encontrou fé. E a lista continua.
Porque Ele não escolheu a si, Ele escolheu você. Deus enviou Jesus à terra para cumprir uma missão. Deus tinha um plano. E cabia a Jesus aceitá-lo e seguir aquele plano até o final. Agora, que vontade você tem cumprido? A de Deus ou a sua? Porque Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Olha o que João 4,34 diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Comida espiritual consiste em fazer a vontade de Deus e consumar a sua obra. Quantas pessoas estão com fome espiritual porque não fazem a vontade de Deus e nem consumam a obra? A qualquer momento, em meio aos vários obstáculos que Jesus enfrentou, ele podia ter jogado a toalha e dito, eu me escolho. Mas graças a Deus, Jesus nos escolheu. Quer saber outra coisa que eu aprendi com as abelhas? Elas são atentas, elas são vigias, elas são sentinelas. Toda vez que você se aproxima de uma colmeia, a aglomeração delas aumenta. Você nunca vai passar desapercebido numa colmeia. Você começa a se aproximar, as abelhinhas vão se juntando. A primeira coisa fica mais denso. E isso é por causa dos batedores. Isso é por causa dos drones. Isso é por causa de abelhas que estão sempre à procura de predador e comida. As abelhas, elas são cautelosas e territoriais. Abelhas defendem o seu metro. 1 Coríntios 16, do 13 ao 14. Vai dizer assim. Estejam vigilantes, estejam atentos, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Seja vigilante. Como humanos, você precisa estar atento ao perigo. Porque frequentemente, todos nós, quase sempre somos incapazes de perceber as artimanhas do inimigo na nossa vida. A gente cai naquela teia e descobre quando já é tarde demais. Percebe quando já foi enrolado. Precisamos identificar as coisas que são ruins para nós. Livre-se de tudo o que prejudica a sua produtividade, porque abelhas mantêm a colmeia limpa. Você não encontra sujeira dentro de colmeia. Como está a tua casa? Como está a tua vida? Como está teu carro? Como está o teu ministério? Se eu entrar agora lá no teu cantinho, como é que está? Como que está, né? A tua cabeça. Mantenha a colmeia limpa. Mantenha-se produtivo. Você está armazenando desordem. Você está distraído. Você está trabalhando com todo o seu potencial. O que você precisa remover que tem impedido a sua produtividade? Aprenda com as abelhas e se livre do que é desnecessário. Apocalipse 22:11 diz: quem está limpo, se limpe mais. Eu amo esse versículo. Ele diz, aquele que está limpo, então se limpa mais. Ia falar para você dar uma cheirada. Sim, de leve. Está limpinho, que nem o Amaro fazia. Você pode dar a sua cabeça para quem está do lado e dar uma cheiradinha? A pessoa fala, meu Deus, toma banho, lava o cabelo. Se você é uma abelha, se limpa mais. Mas se você é uma mosca, fica à vontade. Não tomar banho é a sua praia. Saiba, mantenha o foco aqui que eu estou te ensinando. Quando excluir pessoas da sua vida.
Sabe, existem 3 categorias de abelha: a abelha rainha, as operárias e os zangões. E é interessante, né? Porque você sabe, né? Falou 3, eu já falei. A abelha rainha fala de divindade, tabernáculo, santíssimo lugar. As operárias são as que trabalham, santo lugar. E o zangão é o que morre. E só tem sacrifício no átrio. Tem 3 tipos de abelha, né? 3 caças assim, de abelha. Durante o inverno, quando a comida é escassa, as operárias expulsam os zangões. Porque eles se tornam um peso. Então elas expulsam os zangões da colmeia para conservar o alimento. E às vezes você tem o péssimo hábito de manter próximo de você pessoas que já deveriam ter ido embora. Buscamos relacionamento com pessoas que nos prejudicam, pessoas manipuladoras, pessoas controladoras. Eu não estou interessado se você sabe profetizar, eu não estou interessado se você sabe orar em línguas. Eu quero saber se você é obediente, eu quero saber se você é uma bênção na vida dos seus amigos. Eu quero saber se você é uma bênção na sua casa. Toleramos relacionamentos que estão matando o nosso espírito. Sabe, pai é bastante perspicaz. Pais são abelhinhas operárias. Quem aqui é pai e mãe? Nós somos abelhinhas perspicazes. Não sei se é porque minha filha está na pré-adolescência, mas eu tenho sido uma abelhinha que está todo dia na orelha da Duda. Bzz, 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 bzz. Eu falo, Duda, chega aqui. Duda, quem te ama, te valoriza. Duda, quem é bom amigo, está sempre junto. Filha, se cerque de pessoas que te põem para cima, não para baixo. Vocês estão me entendendo? Porque pai, ele está sempre de olho quando precisa expulsar algo para fora da colmeia. Agora olha que interessante. Dê a sua lealdade a um governante. Só pode haver uma rainha na colmeia. Sempre nos casos em que há 2 rainhas, a segunda tem que partir. Todos nós fomos feitos para servir algo ou alguém. E você, no seu caso cristão, foi feito para servir Jesus. Mas se esse lugar não está sendo preenchido por Ele, você está preenchendo com algo. Há uma idolatria dentro do teu coração. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Sabe algo que tem enganado muita gente dentro da igreja? Que tem ocupado o lugar de Jesus? O chamado. Tem gente que é obcecada pelo chamado, mas não tem caráter. Mas é o meu chamado, preciso viver o meu chamado, preciso fazer meu chamado, mas não tem fruto. E olha, muito mais do que você ter dom, busca ter fruto do Espírito. Porque dom é irrevogável, Deus dá. Você sendo bom ou não sendo bom, mas o fruto é o Espírito Santo mudando você por dentro. O fruto é Ele ensinando gente que não tem paz, que faz da casa um inferno, a ter paz. Fruto é gente que precisa de tantas coisas externas para ter alegria, descobrir que a alegria não está numa caixa com 60 comprimidos. A alegria não está numa carreira, a alegria não está nas coisas que nós podemos comprar. A alegria está dentro, ela é um fruto do Espírito. Ela é um fruto. Conheça o seu papel no reino. O trabalho da rainha é acasalar e botar ovo. É isso que ela vai fazer. Ela pode viver até 5 anos. E ela vai só fazer isso a vida toda. Ela tem uma noite de núpcias. E depois disso, a vida dela é botar ovo e fecundar aqueles ovinhos.
Mas as operárias limpam, trabalham, colhem, fazem mel. Outras são enfermeiras, outras são batedoras, outras põem ovos não fertilizados que vão dar origem aos zangões. Cada abelha tem um papel e você também. Você também tem o seu papel dado por Deus. Qual é o seu papel no reino? Você já tomou alguma providência para descobrir o seu propósito? Você já tomou alguma providência para descobrir o propósito do reino? Você já ouviu a voz mansa e delicada de Deus dizendo para o que você foi chamado? Conheça o seu propósito, viva pela palavra dele e você terá uma vida conduzida por Deus. A palavra de Deus diz que em Efésios 4:11 ele designou alguns para apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas. Ocupe o lugar que precisa ser de Deus com Ele, com o Espírito Santo. Sabe porque a palavra do Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Agora, quer ver algo que também as abelhas fazem? Só o melhor para o seu soberano. Os drones, eles comem pólen e mel. As operárias comem pólen e mel, mas a rainha só come geleia real. E quando eu vi isso, eu ri. Que clichê. Rainha come geleia real. Mas é interessante que é a dieta da rainha que faça com que ela viva 5 anos. É por causa dessa alimentação diferenciada que é destinada a ela não come o mesmo que os outros comem. A abelha não come o que mosca come. Agora traz isso para a adoração. Se você tem dado o melhor, porque as abelhas dão o melhor para a abelha rainha, e nós damos o melhor para Deus. Você hoje deu na sua adoração o melhor para Deus. Foi a melhor adoração possível. Foi com o seu esforço, suas palavras, seu louvor, seu recurso. Será que a tua adoração foi geleia real? Será que a minha adoração foi geleia real? Será que o que nós demos para o Senhor essa noite, estamos dando para Ele agora, é geleia real? Olha que interessante, Malaquias 1:6-11. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que desprezamos teu nome? Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e dizem, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando você oferece animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal. Ora, dá isso para o Dória. Porque é o teu governante, está aqui. Porventura, ele vai se agradar de você, ele vai aceitar a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico pedir a Deus, seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Porque quando você vai diante de Deus, quando você se arruma assim perequeta, que nem eu, para vir para o culto de domingo, você tem que pensar, me arrumei que nem geleia real, mas para oferecer para Deus geleia real também. Esse é o padrão. Agora, se você veio de mosquinha, disfarça. Porque Deus fala, você não dá isso para ninguém. Quando a gente vai encontrar o príncipe, a varoa, o varão é a melhor roupa. Escova o dente, passa desodorante, geleia real.
Depois vem aqui, levanta a mão para adorar, quase que os irmãos caem na unção. Está vencido. Glória a Deus essa máscara, porque é um bafo que só. Glória a Deus, nunca vou dar glória a Deus por essa máscara, mano. Essa que é a verdade. Misericórdia esse negócio. Mas vocês estão me entendendo? Mas agora você olha para o teu lado e fala assim, não, mas você é geleia real. Agora olha, se você está solteira, é a tua cantada. E bota mel na minha boca. Você fala assim, você é geleia real. Essa aí vai pegar depois. E aí, geleia real? Geleia real é Jesus, amém? Ele merece a nossa geleia real. Quantos estão comigo? Agora olha só. Abelhas estão prontas para dar sua vida por uma causa. E se eu perguntasse hoje, por que você morreria? A sua resposta honesta seria, né? Não apenas aquela que sai rápido da sua boca. Eu não sei, eu vou ser honesta, qual seria a minha resposta, mas eu gostaria muito que fosse, eu morreria por Jesus. Eu estou disposta a dar a minha vida por Jesus. Porque as abelhas, elas dedicam a sua vida por um propósito. Agora, sabe o que é incrível? Quanto tempo dura uma abelha? Sabe quanto tempo vive uma abelha? Deixa eu dar uma dica. 8 semanas. Ufa, ainda bem que nós somos abelhinhas que viveremos mais. Mas uma abelha vive 8 semanas. E ela dedica toda a sua existência em servir a sua colmeia. Você deveria dedicar a sua existência em servir a Deus. Porque a gente tem muito mais do que 8 semanas de vida. As abelhas dão a vida para defender uma colmeia. Agora você daria a vida para defender um irmão? Elas trabalham junto para o bem. Abelhas têm vários predadores naturais. Lagarto, barata, tem um monte. Agora você sabe que uma abelha dando uma picadinha num lagarto vai causar dano? Não. Mas se a colmeia se juntar, o que era um ferrãozinho se torna uma arma letal. Eu li que uma colmeiazinha matou uma vaca. Abelhinhas furiosas. Velozes e furiosos. Mas aprende, antes você fala assim, não, a pastora pregou que eu sou uma abelha e eu tenho o direito de usar o meu ferrão. A abelha só usa o ferrão para se defender. E você sabe a triste história, né? Que também na hora que ela usa, ela morre. Será que algo em você morre quando você machuca alguém? Porque às vezes, né? Deveria algo morrer em nós quando a gente sabe que feriu alguém. Porque a abelha só usa para se defender. O trabalho em equipe produz um tesouro de ouro. Sansão uma vez fez a pergunta, o que é mais doce do que o mel? Gente, é tão lindo, porque Jesus, a palavra, ela usa muitos animais para trazer exemplos vivos, né? Ela usa a pomba, ela usa a formiga para falar de preguiçoso, vai ter com a formiga preguiçoso, e ela usa a abelha para falar também. E Sansão, né? Ele fala o que é, um dos enigmas dele é o que é mais doce do que o mel. Você sabe a resposta? Diga assim, nada. Vai lá, acorda, fala, nada. Não existe nada mais doce do que o mel. A única coisa que a indústria conseguiu imitar, que é o termo, tio Sidney deve saber, como que fala? Dexatrose, que é o mel caro. Fiz jabá para eles. Nem ganhei nada para isso. Agora, não existe nada. Mas sabe o que eu quero te falar? Existem 2 tipos de doçura na vida. Uma que é como a maçã do Rosh Hashanah, que a gente come com mel. E a maçã, ela é doce. E a maçã fala de tempos que tudo está dando certo, que as coisas são boas. Mas existe uma doçura que você
nessa noite precisa aprender a extrair das coisas difíceis. Porque para pegar o mel, às vezes a gente toma umas picadas. E quantas vezes a gente deixa de extrair algo bom porque não quer lidar com um processo que é difícil? Vocês estão me entendendo? Mel é o único alimento que contém todos os nutrientes necessários para a vida. Eu não sabia disso. Que o mel de verdade, ele não estraga. Você sabia disso? Mel não estraga. Mel tem tudo o que você precisa. Mel é uma fonte riquíssima de proteína. As abelhas produzem 5 coisas. Abelhas são produtivas, não são parasitas. Elas produzem mel, cera, própolis. 5 coisas a partir da colmeia: polinização e geleia real. E quando eu vi isso, o Senhor me falou: pense em algo. Os 5 ministérios. O mel é o pastoreio, a nutrição. A cera é usada nos favos. Ela é emoliente, amaciante, moldante e permealizante. Tem aplicação diversificada. Que mais que emoliente, amaciante, emoldurante? A palavra de Deus. A cera é o mestre. O própolis é o antibacteriano, que mantém a colmeia limpa, ajustada, alinhada. É o profeta, tapando brechas, tapando fendas. Polinização é fruto de um serviço, de você ir nas flores. Quem vai? O evangelista. E a geleia real, regeneração, fertilidade, multiplicação, é o apostolado. Permite que você vá mais longe. Agora você sabe, para encerrar, qual é a diferença de uma abelha e de uma mosca? Algumas pessoas me dizem que estão escandalizadas porque vem muita coisa errada na igreja. E eu digo a elas: se você perguntar para uma mosca, há flores aqui? Ela dirá: não sei. Se tem flores, mas naquela pilha de lixo, na vida daquele ali, na casa desse daqui, ali, o som, não sei o quê, tem um monte de lixo. Se você perguntar para uma mosca se ela viu flores no lugar, ela nunca vai ver as flores. Ela só vai ver o lixo. E continuará listando todas as coisas impuras, todas as coisas erradas em que esteve, em que vive ou que observa. Agora, se você perguntar para uma abelha: você viu alguma coisa impura aqui? Ela vai responder: coisas impuras? Não, eu não vi nenhuma. O lugar aqui está cheio de flores. E continuará a nomear todas as flores do jardim. A mosca só sabe onde estão as coisas erradas, as coisas impuras, enquanto a abelha sabe onde estão as flores. Como eu vim a entender, algumas pessoas se parecem com a abelha e outras com a mosca. Aqueles que se parecem com a mosca procuram encontrar o mal em todas as circunstâncias. Vem defeito em tudo. Ah, porque eu não gostei que é abelha. Ah, porque eu não gosto do culto. Ah, porque eu não gosto da palavra. Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque o ar está quente. Ah, porque o ar está frio. Ah, porque o meu líder é desse jeito. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque... Só vê o que está errado. Mas quem se parece com a abelha só vê o bom em tudo que vê. Não importa o que você diga a ela, ela mantém o pensamento bom. Agora, escuta comigo essa passagem. Tito 1, 15, 16 e do 2, do 1 ao 10. Titus, meu filho, para o puro, todas as coisas são puras. Parafraseando, para uma abelha, tudo que ela observa é o potencial. Tudo que ela vê é que as pessoas são presentes de Deus. Tudo que ela observa são as flores do lugar onde Deus as colocou. Titus, para o puro, todas as coisas são puras. Mas para a mosca, para o corrupto, para o incrédulo, nada é puro.
Sua própria mente e consciência é corrompida. Eles professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras, porque uma mosca nunca serve ninguém. Nega. Elas são detestáveis, desobedientes, inadequados para qualquer boa ação. A abelha voa de flor em flor, extraindo apenas o néctar, sem perturbar a flor. A mentalidade de uma abelha é de extrair de cada pessoa, ela é um presente de Deus. Ao invés de olhar toda a sujeira, a abelha se concentra em encontrar néctar, onde a mosca só vê lixo. E tantos líderes só estão vendo lixo. E tantos irmãos só estão vendo lixo. Não vou abrir a minha casa para receber lixo. Mas alguns são abelhas. Eu vejo néctar na vida das pessoas. Eu vejo pessoas como presentes de Deus. Eu vejo flores aonde ninguém mais vê nada. Em nossos relacionamentos temos que aprender com a abelha. Ela nos ensina a arte de focar no que é bom e aprender a lidar com os defeitos uns dos outros. A abelha busca o néctar mesmo nos lugares mais inesperados. A mosca já tem outro tipo de mentalidade no relacionamento. A mosca vai viajar por centenas de flores, mas no que ela se concentra? Degustar lixo. Ela ignora a doce fragrância dos jardins, o perfume das flores. Mesmo nas melhores circunstâncias, nos lugares mais arrumados, a mosca vai onde está o lixo. Ela vai na sujeira. E isso representa uma mentalidade daqueles que ignoram as boas qualidades das pessoas, as coisas boas da igreja, da liderança. A detecção de falhas é um hábito. Quanto mais você se entrega, mais você se torna obcecado. Abelhas produzem, moscas não. Abelhas vivem em comunidades, são sociais. Moscas andam sozinhas. Mexa com uma abelha e outras a protegerão. Mexa com uma mosca e ela vai procurar lixo em outro lugar. Porque ela é desleal. Você nunca vai ser protegido por uma mosca. Quem já matou uma abelha? Na sequência vem outra. É ou não é? Tu dá uma chinelada numa abelha, ela solta o feromônio, daqui a pouco tem outra. Você faz assim numa, daqui a pouco tem duas. Porque a abelha se protege. Tem alguém aqui que tem alguém que te protege? Tem um líder que te protege? Tem uma igreja que te protege? Posso ouvir um glória a Deus? Mas a mosca te larga sozinho. Abelhas extraem algo para produzir algo mais excelente. A mosca só busca vantagem. Mosca transmite doença. Onde ela posa, ela deixa alguma contaminação. Com suas conversas, seus pensamentos e suas atitudes. As abelhas não, elas são seletivas. Mosca não. Mesmo provando mel, a mosca volta para o lixo. Quando eu li isso, lembrei daquele versículo de Hebreus 6:4-9, não precisa abrir, que diz assim: é impossível você iluminar, né? Os que foram iluminados, provaram do Espírito Santo, a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, que eles sejam renovados para o arrependimento. Quem é mosca, mesmo que prove o mel, volta para o lixo. Abelhas têm identidade, têm propósito, sabem o que são, sabem o que tem que fazer. Você sabe que não existe líder dentro da colmeia? Porque cada uma sabe o que precisa fazer e faz. Agora a mosca, não. Abelhas são sociais, moscas não. Moscamos lixo, música lixo, programa lixo, filme lixo, moda lixo, porque é o seu habitat. Tudo que é degradante, mosca gosta. Abelhas produzem mel, geram vida, polinizam, ampliam, mas a mosca só está pensando em si, no seu bem-estar.
Por mais que a abelha explique à mosca que a flor é melhor que o lixo, a mosca não entenderá, porque cada um vive na sua verdade. William Sanches. Mas se você é uma abelha de Cristo, você só tem uma verdade, a verdade do Evangelho. Abelhas são intergeracionais, as mais velhas ensinam as mais novas. Uma geração está preocupada com a outra. Eu li um estudo que elas estão sendo... que eles viram a respeito do Alzheimer. Que se uma abelha precisa ocupar a posição de uma outra que está doente, o cérebro dela se regenera e ela não envelhece. Elas são intergeracionais. E por que eu estou te falando isso? Porque a palavra que Deus me disse foi polinização. Bola de neve, ilhabela. É tempo de polinizar. É tempo de vocês pegarem. Porque o Amaro já disse que nós somos abelhas. Eu não preciso chover no molhado. O que Deus nos falou é que agora é o tempo das abelhas, né? Polinizarem. É tempo de expandir. É tempo da gente ir encontrar néctar. Onde a mosca só vê lixo. Onde ela só vê fardo. Sabe? Eu consigo olhar para a vila e ver néctar. Onde todo mundo só vê lixo. Eu consigo ver uma geração que só vê lixo. Mas eu estou vendo néctar. Alguém mais? Não é todo mundo. Tem gente que era uma mosca, mas sentou tanto tempo que acostumou. Era uma abelha, mas sentou tanto tempo que virou mosca. Perdeu 2 asas, né? Porque a abelha tem 4, a mosca tem 2. Se conformou. Ao invés de ser transformado na mentalidade. E encerrando. Rebeca, pega minha caixa para mim. Eu assisti um vídeo do TED. TED é um experimento que tem no YouTube, que várias pessoas palestram rapidinho, 10 minutos eles têm para falar sobre um tema. E eu vi uma mulher falando a respeito de abelhas. E eu falei, vamos ver o que essa mulher falar. E ela era doida da abelha que nem estou eu. E ela começou a explicar que era tão pequeno o que ela estava fazendo. Mas algumas coisas que ela me disse me sacudiram. Uma foi que na vida inteira da abelha, você sabe, em 8 semanas, tudo que ela vai produzir de mel é 1/12 de uma colher de chá. Diga assim, insignificante. Se eu fosse pensar, eu também acharia que o que eu estou fazendo é insignificante. Mas nenhuma abelha toma o que está fazendo por insignificante. Eu vim aqui te dizer que não é insignificante o que você foi chamado para fazer. Se a gente olhar sozinho, parece insignificante. Parece que tentar mudar uma realidade, uma cultura de não generosidade. Parece que mudar uma cultura onde Deus tem nos pedido para fazer tantas coisas intergeracional. Parece, quando eu olho, parece tão insignificante, Lilian. Eu sinto como se eu fosse aquela colherzinha de chá com um pouquinho de mel, Verônica. Mas quando eu vi essa mulher falando, sabe, eu estou tentando salvar as abelhas. E ela disse assim, mas eu só tenho 200 caixas de abelha. Perto do que está acontecendo no mundo, não é nada o que eu estou fazendo. Mas ela falou que quando ela descobriu que a abelha só produzia isso, ela falou, nenhuma abelha desiste de fazer o que ela precisa fazer, porque é pequeno. Para de desistir e colocar empecilho, porque você pensa que o que você faz é pequeno. Não é pequeno. Quando você não está fazendo o que Deus chamou para fazer, alguém está morrendo de fome. Outra coisa que ela falou foi sobre a enxumação. Quando uma colmeia cresce e uma outra rainha aparece, eu já te dei um spoiler, ela precisa ir embora. Mas elas se dividem de forma organizada. Não é rebeldia, não está se dividindo com a liderança, está se dividindo para crescer, para permanecer. E isso eu achei interessantíssimo. Porque elas vão, a abelha sai e metade da colmeia sai junto. E elas vão se pendurar na primeira árvore que elas verem, fica aquele cacho de abelha. Só que elas não podem ficar lá. Mas elas também não podem mais voltar para o lugar que veio. Uau. E quando eu vi isso, Wilson,
Deus me falou sobre o sul. De um equibalo para o sul. Que está na hora da gente pegar alguém. Porque Deus começou a falar assim, filha, eles estão esperando um prédio. Mas quando você veio para Ilhabela, tinha um prédio? Não tinha um prédio, Wilson. Tinha uma casa. Quantos querem um núcleo no sul? Não vai sair um prédio. Precisa de uma casa. O meu equibalo foi com uma casa. E uma casa se tornou uma igreja. Vocês não estão me entendendo? Porque quando eu vi isso, o Senhor me falou, filha, esse tempo de polinizar, é isso que precisa acontecer. Vocês precisam enviar sem direito de retorno. Porque aquelas abelhas, quando elas vão, elas não podem mais voltar. E elas vão ter que encontrar um lugar, senão elas vão. E é diferente quando eu sei que eu preciso agora achar um canto, né? Porque quando eu vim para cá, eu não pude falar para o AP, olha, AP, eu quero voltar para o lugar de onde eu vi. Ele me deu um equibalo, eu preciso fazer dar certo. E é essa mentalidade de mosca que Deus quer substituir pela de abelha. É tempo de expandir, mas vocês estão esperando a coisa errada. Porque o equibalo já foi dado. Já foi dado. Vocês estão me entendendo? E o último que eu vi, enquanto eu assisti o vídeo, ela falou que na hora que eles acham um lugar, como eles sinalizam? A abelha, umas saem para procurar um lugar, né? E a gente está sempre falando assim, Rebeca é uma abelha drone, que a gente fala, fica de olho. Quando ela acha, ela tem que mostrar freneticamente para aquelas abelhas no cacho que ela encontrou algum canto. Ela começa a dançar assim, ó. Ela dança um 8. É o tempo de polinizar. É o tempo de expandir. É o tempo de procurar as flores pro lado de lá, pro lado de cá. É o tempo, esse é o tempo. Deus quer que a gente dance o 8, meu irmão. Mas não é o quadradinho. Vocês gostaram dessa? Vocês estão rindo. Eles não entenderam, eles estavam tendo palma, eles não ouviram. E termino com uma outra palavra. Quem acredita que nós somos a geração da volta de Jesus? Quem foi a geração antes de Jesus? João Batista. Qual era o alimento de João Batista? Gafanhoto e mel. E Deus me deu uma revelação que eu achei tremenda. Porque João Batista, ele é um símbolo da lei transicionando para a graça. E a lei é o gafanhoto, que devora tudo por onde passa e fica um rastro de morte. Porque a lei mata. Mas o Espírito, que é a representação do mel, do dourado do mel, daquilo que o mel traz, são as boas novas do Novo Testamento. João, ele tinha uma alimentação profética. Ele comia o gafanhoto da lei e ele comia o mel da graça. Vocês estão me entendendo? Nós também, eu creio. Mas qual é a diferença que o Senhor me falou? As abelhas estão vindo para mudar a realidade onde o gafanhoto devorou tudo. Que nós vamos remir aonde o gafanhoto comeu e dizimou tudo. As abelhas estão vindo para restaurar os que os gafanhotos comeram. Porque na hora que nós começarmos a viver essa realidade, vamos viver o que Jonatas viveu. Jonatas comia mel, comeu mel e os seus olhos foram abertos. Mel tem todo um significado, um simbolismo profético. Amém? Eu quero pedir para o louvor subir. Oito é o tempo de vida de uma abelha. Deus está marcando um tempo de transição. Um tempo de equibalo. Um tempo de expansão. Obrigada.
eu tenho um papel dentro da minha Bíblia. Obrigada. Deus me falou tanto, Denise, daquela colmeia que tinha nos jeans. Nós vamos colocar outra colmeia na igreja. Mas aquela abelhinha jataí que não tem... Estou sabendo ainda o nome da abelhinha, hein? Que não tem ferrão. Que a gente tem um jardim lindo, né? Então nós vamos botar uma casinha de colmeia lá, profética. Que esse é o tempo para nós. Assim como a gente encheu a igreja de plantas sobre a árvore plantada. E o pastor hoje, quando a gente estava conversando a respeito da pregação, ele me falou algo tremendo sobre esse tempo. Sobre a colmeia que eu faço parte. Claro que num período assim, né? Se um mês Deus falou muita coisa. Falou sobre descanso, falou sobre abelha, falou sobre filho, falou sobre uma igreja intergeracional. Mas tudo isso porque eu faço parte de uma colmeia. E tudo isso porque Deus me deu a oportunidade. Não tem como não ter mosca, infelizmente, mas muita abelha dedicada. Muita abelha dedicada. Muita abelha convicta do que precisa fazer. Muita abelha que não se embaraça com nada dessa vida e está com o olho em Jesus. E mais de um mês aí que eu não prego. Eu não queria terminar sem agradecer as abelhinhas operárias que tanto oraram por mim. Para que eu pudesse estar aqui. Porque no dia que eu tive o AVC, a igreja, tanto a intercessão da sede, como muitos de vocês, a intercessão aqui, que estavam sabendo, se levantaram e clamaram. E muitos têm orado, eu sei até hoje, pela recuperação, pela minha recuperação. E glória a Deus, o AVC foi devido a estresse. Mas o que você não sabe é que o estresse foi por causa de 2 moscas, que eu pensava que eram abelhas na igreja. Porque a mosca vai embora, ela não é leal. Ela não fala nem tchau. Então, quando eu vi a foto, eu falei, mas como assim? E aí eu estava no shopping com a Rebeca. Cadê a Rebequinha? Tá aqui. A Rebeca foi no banheiro para variar. E quando ela voltou, eu estava chorando em cima do meu sanduíche. E ela me perguntou, o que você tem? E eu falei, você não vai acreditar, olha isso. Mas como assim? A gente ainda ora por essas pessoas, foram embora, eu não estou nem sabendo. O problema não é ir embora, é a forma como vai. E aí quando eu cheguei na casa do Cabral e da Magali, eu tive o AVC. E a verdade é que ninguém aqui vale esse sacrifício. Porque eu sou substituível para todos vocês, menos para ela, para os meus pais e para o meu marido. Vocês iam chorar, iam postar várias coisas no Instagram, mas depois tinha outro casal aqui tocando a obra e a vida que segue. E tudo bem, essa é a verdade. Mas muita abelhinha dessa casa nos sustentou. Muita abelhinha dessa casa nos amou. Muita abelhinha dessa casa fez tudo o que era possível, dentro do que podia, para cuidar, para que eu pudesse ser restaurada. Muita abelhinha. Porque abelhas se protegem. Abelhas se protegem, abelhas se defendem, abelhas cuidam uma da outra, abelhas são leais. Abelhas têm propósito, abelhas têm visão. E como todo ano, um ano eu dei chaves, esse ano eu vou dar mel. Não posso dar para todo mundo, então, de forma profética, eu vou dar para algumas abelhinhas dessa casa. Eu queria chamar a Stephanie.
Deve estar na intercessão, né? A Bia. A Claudimara. A Lilian. A Paulinha. A Feterra. A Maíse. A Denise. Vem aqui, Débora. A presbítera. Não tá? Oh. A Fevidinha, que aliás, quero parabenizar publicamente, porque ela é a líder do Boas-Vindas Regional, ela foi levantada. A Belinha Operária. A Belinha Operária. A Marcela. A Kelly está em casa? A Kelly. A Lari. Marina, que faz aniversário. Vem, Ma. Marina, ela deu trabalho, agora eu faço ela trabalhar bastante. Renata, cadê a Renata? A Tati. A Elisa. Que orgulho. Sabelinha. Que também está aí polinizando agora os pretinhos. Olha aí. A minha mãe, a vovó, que olha, das abelhas, foi a que mais cuidou de mim em casa. Essa é a minha abelha rainha. Vem aqui. A Juliara, a Priscila. A Rebeca, a minha big-sister. Mas existem algumas bravas abelhinhas. E é bravas no melhor sentido da palavra. Porque são líderes de células. Vocês têm sido responsáveis por polinizar. Não estão aceitando a mentalidade de mosca. E com muito orgulho eu quero chamar a Guiguita. A Jocely. A Carla. A Mari. A Mari tá aí? A Mari tá no infantil? Alguém chama a Mari, que fez toda essa decoração aqui junto com as meninas. Coisa linda. Trabalhou também. Eu quero chamar a Marta, que tem também liderado aí assistência social. A Lela, que cuida do nosso jardim físico. E a Miriam. Diz que quando estava cansado, Jonatas estava cansado, os soldados estavam todos cansados e Saul tinha proibido eles dos soldados comerem mel. E Jonatas falou assim, não, estou cansado, está todo mundo aqui caindo, batendo as pernas, tão ruim, vamos comer mel. E meu ato profético é para que esse mel devolva o amor pelas vidas, devolva a doçura, devolva o brilho nos olhos, para parar de ver lixo e ver flores. Para que a gente possa polinizar esse lugar que Deus nos colocou. Amém? Ah, tá vendo? Você falou que a Carla não estava? A Carla aí. O Zangão não está sabendo de nada. Se fosse você, põe ele para fora. O que foi? Tu foi esperto, hein? Nos 45 tu pegou. Amém? Eu quero entregar. Está escrito, em tempo de polinizar.
Tempo de polinizar. Tempo de polinizar, Amar. Tempo de polinizar, Fê. Tá polinizando, né? Vontade de falar, não posso. Tempo de polinizar. Tempo de polinizar. Amém. Tempo de polinizar. Tempo de polinizar. Tempo de polinizar. Tempo de polinizar. Marina! Deu um dia hoje, meu tempo de polinizar. Mais pretinhos, hein? Tempo de polinizar. Peraí. Tempo de polinizar, minha amiga. Tempo de polinizar. Melzinho, tempo de polinizar. Mãe, tempo de polinizar. Dona Juliária, tempo de polinizar. Guiguita, tempo de polinizar. Tempo de polinizar. Tempo de... Oh, Mari. Tempo de polinizar. Tempo de polinizar. Tempo de polinizar. Ficou faltando alguém? Ô, meu. Tempo de polinizar. Ah, Valquíria, líder da mesa de som. Vem aqui, Valquíria. Vem, Abelinha. É tempo de polinizar. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Cadê o bolo? Olha lá. Você sabe que hoje tem bolo para vocês. E o bolo a gente comprou uma forma que sai com a... Sai de colmeia, assim, com abelhinha, com tudo, assim, para vocês lá embaixo. Ah, tem a dança. Poxa vida, eu esqueci. Olha lá o Artéria. Nossa, que coisa bonita. Ó, com as abelhinhas, 8 anos, hein? Glória a Deus, amém? Feche teus olhos. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus que transforma histórias. E eu creio num Deus que quebra mentalidades. Então, toda mentalidade equivocada a respeito do que Deus chamou cada um de nós para fazer, todo desânimo. Talvez você não tenha recebido hoje um vidrinho com mel, mas você pode receber mel do alto. Amém? Lembra que o maná tinha gosto de mel, vocês lembram disso? Eu oro para que nessa noite venha maná do céu sobre a igreja. Um alimento que vá nos dar força. 40 anos, que é uma gestação. É o número de uma gestação. Deus gerou aquele povo dizendo: eu mesmo os gerei, Israel. Dando maná do céu. Que venha a força. Claro que, né, os homens também são abelhinhas. É que eu gosto de dar no aniversário um presente para as filhas. Amém? Honrar a vida das minhas filhas, daquelas que têm pago o preço, que têm acreditado, que têm andado nessa visão. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos receber de Ti, Senhor, força e vigor. Que os nossos olhos sejam iluminados para esse novo tempo. Que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para esse tempo que nós estamos entrando e pondo os nossos pés. Senhor, nós queremos profetizar, Deus, um tempo de expansão. Não apenas ministerial, mas na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. Eu quero declarar um tempo de expansão dentro do Pretins. Expansão dentro do Teens. Expansão das frentes de missão da igreja, dos projetos sociais. Senhor, em nome de Jesus, multiplicação de células, para que a igreja seja viva e não doente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos receber, Senhor, Pai, isso,
a tua palavra, Senhor, Pai, como o rolinho na nossa boca, Senhor. Deus, que ela produza o efeito necessário, que ela nos transforme. Senhor, nós te louvamos, Pai, por cada vida que o Senhor tem colocado aqui, para pertencer a essa colmeia, para fazer parte dessa família, Senhor. Obrigado porque o Senhor os tem escolhido a dedo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor os tem pensado. Senhor, Pai, continua, Senhor, nos chamando para sermos uma contracultura, para quebrarmos com a cultura do mundo. Nós não vamos comer lixo, nós não vamos, Senhor Deus, absorver lixo. Fomos chamados para as coisas celestiais, para as coisas sobrenaturais. Fomos chamados para um padrão excelente, para o padrão que vem do alto, Senhor. Deus, muda o nosso coração. Queremos ver beleza onde só vem lixo. Queremos ver beleza onde só vem lixo. Queremos olhar para os quatro cantos de Ilhabela e ver beleza aonde só vem lixo, Senhor. Queremos ver, Senhor Deus, nos casamentos beleza. Queremos ver nos lares beleza. Queremos ver nas comunidades beleza. Queremos ver nas escolas. E Deus, nós queremos declarar, Senhor, Pai, que o Senhor agora venha com as estratégias, Senhor, mas também, Pai, que nós, Senhor, tomamos a responsabilidade, Senhor, de estabelecer e tomar posse do sul, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós entendemos que agora é o tempo oportuno. Que agora é o tempo oportuno. É o tempo oportuno para uma colmeia no sul. É o tempo oportuno para avançar para aquele lugar. Santo, 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 santo. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo. E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. As operárias, os operários. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Equivalou, equivalou, equivalou. Rasgue os céus e desce. Equivalou, equivalou, equivalou. Rasgue os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasgue os céus e desce. Faz Ilhabela tremer com seus pés. Faz Ilhabela tremer com seus pés. Faz Ilhabela tremer. Rasgue os céus e desce. Aleluia. Quando nós cantávamos, Deus me falou algo que não vai ser apenas um equibalo para nós, mas para muitas pessoas que estavam esperando o tempo oportuno de Deus para expandir ou multiplicar, vai ser agora. Amém? Amém. Que Deus iria
Para muitos de vocês que têm orado e falado, Deus, quando vem esse quibalo, quando vem esse tempo, quando é a hora de você fazer algo novo, de você pôr a mão em algo novo, de você expandir. Eu não sei se é o seu negócio, eu não sei se é um projeto, mas o tempo